Hoje é o 9º dia do julgamento do mensalão do Supremo Tribunal Federal. 32 advogados já falaram na tribuna e a gente vai agora conversar com a repórter Fernanda Galvão, que acompanha a sessão no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Fernanda, boa tarde para você. Como é que foram as primeiras defesas de hoje? Como é que elas foram recebidas aí em Brasília? Olá, Leila, boa tarde. Olha, os 4 primeiros réus, na verdade, os 4 primeiros de hoje são todos ligados ao PT. As 3 primeiras defesas foram apresentadas, a última ainda está ocorrendo. E desses 3, 2 são ex-deputados federais do PT e uma, então, assessora de um desses deputados. E como eram do PT, partido governista na época, não foram acusados de corrupção passiva, mas do crime de lavagem de dinheiro. E o advogado dos 2 primeiros, o ex-deputado federal Paulo Rocha, e a então assessora dele, Anita Leocádia, os advogados argumentaram que para haver esse crime de lavagem de dinheiro, que é a tentativa de ocultar a origem ilegal do recurso, deveria haver um crime antecedente. E a denúncia diz apenas que os 2 réus sabiam da origem ilícita, mas não demonstra, não apresenta provas de como eles sabiam que o recurso era ilegal. O advogado dessa assessora, Anita Leocádia, diz que ela cumpria ordens ao receber esses pagamentos e o advogado do ex-deputado Paulo Rocha admitiu o recebimento dos recursos, mas diz que tudo foi repassado para o Diretório Regional do PT no Acre, onde ele era o presidente regional. O advogado diz que o crime em questão é Caixa 2, ou seja, dinheiro não contabilizado para a campanha eleitoral. Já o advogado do terceiro réu, o ex-deputado professor Luizinho, apresentou aí um diferencial. Ele é acusado de receber dinheiro do Valerioduto, R$20 mil, por meio de um assessor. E o advogado diz que o professor Luizinho não sabia desse saque, que esse funcionário militante, petista, tinha autonomia, tinha uma amizade pessoal com Delúbio Soares e fez esse acerto desses R$20 mil diretamente com Delúbio para financiar também campanhas eleitorais. Agora a gente vai ver um trechinho da defesa dessa ex-assessora Anita Leocádia. A verdade é que a Anita estava cumprindo uma ordem superior que demandava o pagamento de uma conta. Não, mas esse dinheiro aqui veio de um esquema e nós vamos pagar porque o dinheiro que o PT arrumou. Aí eu fui assessor parlamentar. Eu sei muito bem como funciona. O assessor não tem acesso à informação maior. Não era crível, não era inteligível, não era razoável entender que a Anita possuísse essa informação e, portanto, desconhecia esse crime antecedente. Existiam contas para serem pagas, existiam pessoas que queriam receber esses valores e existia uma pessoa nesse meio que fez uma intermediação. Ficaram de fora desta denúncia pessoas que receberam dinheiro de carro forte, que entregaram valores para agentes públicos. Ficaram fora dessa denúncia pessoas que receberam valores muito mais expressivos e mais vezes que a Anita Leocádia e passaram esses valores para agentes políticos. Quem tem a cara mais deslavada, já que estamos falando em lavagem de dinheiro? A pessoa que entrega o valor para pagamento de uma conta existente ou a pessoa que entrega o valor para um deputado federal? O Ministério Público Federal não agiu com responsabilidade na hora de incluir a Anita Leocádia neste processo, nessa acusação. Perdoe-me, Vossa Excelência. Devo-lhe respeito, mas devo dizer que também os seus sucessores, ou os seus antecessores, na equipe que trabalhou, na hora de formar a prova, não formou a prova de acordo com uma condenação que fosse feita. E Vossa Excelência, perdoe-me mais uma vez, deveria ter pedido a absolvição de Anita Leocádia. Sou Procurador-Geral da República. A tua piscina está cheia de ratos, mas as tuas ideias não correspondem aos fatos. O primeiro advogado a ocupar a tribuna, João dos Santos Gomes Filho, rebateu as acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-deputado do PT, Paulo Rocha. Quem nesse país faz Caixa 2 eleitoral? Que homem público nesse país teve alguma verba de campanha que não contabilizou? Paulo pagou a conta, pagou o fornecedor. Se houve justiça social nisso, foi esse pagamento. E não é atrevido de minha parte falar isso.
o direito penal, que eu aprendi, ele pode ser feito através de ação ou através de omissão. Qual a conduta do Paulo? Paulo pagou conta. Não vamos cometer a pouca urbanidade de entender que uma reunião de coligação política que efetivamente aconteceu no apartamento funcional de Paulo Rocha, com a presença do presidente da República, desce para o Paulo o conhecimento disso tudo. Porque eu vou ser bem claro aqui, a participação do Paulo naquela reunião se resumiu em ficar ao lado do presidente e eu sei, fonte fidedigna, tomaram uma cachaçinha bem pequenininha que o Paulo tinha lá, ficaram dando risada. A conversa da coligação política aconteceu lá dentro. Prestar apartamento para uma reunião política não pode significar juízo de valor, de conhecimento e sabência do crime antecedente, notadamente se nesta reunião ou desta reunião participaram pessoas que não estão denunciadas. É o mesmo princípio. Bom, e está aqui com a gente desde cedo acompanhando esse 9º dia do julgamento da Ação Penal 470, a professora de Direito da UFRJ, Luciana Boatê. Bom, Luciana, antes da gente conversar, só para dar uma informação, que nos chegou uma nota do Instituto Lula, justamente aí a respeito dessa citação aí feita pelo advogado, dizendo que o ex-presidente não está acompanhando o julgamento, por isso não vai se pronunciar a respeito. Bom, a gente acompanhou aí um trecho da defesa feita pelo advogado do ex-deputado Paulo Rocha, sobre o qual pesa acusação de lavagem de dinheiro. É esse o crime do qual são acusados quase todos aqueles que estão sendo defendidos hoje, à exceção do ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, que também é acusado de corrupção ativa, os demais, professor Luizinho, a assessora parlamentar Anita Leocádia, o ex-deputado Paulo Rocha, João Magno também, ex-deputado federal, todos acusados de lavagem de dinheiro. E um dos advogados, o advogado Anita Leocádia, como a gente acompanhou, ele destacou o fato de que várias pessoas ficaram de fora, pessoas que teriam ligação com o fato, não foram denunciadas, portanto não são réis da ação. Isso já foi levantado por outros advogados, até o próprio ex-presidente Lula, né, foi apontado por um advogado, olha, ele tinha que ter sido acusado também, e outro levantou que, no caso de Marcos Valério, as pessoas que fizeram os saques, por que também não foram alvo do inquérito, porque também não foram indiciadas e denunciadas, enfim. Agora, toda essa ação já tem muitos réus, né? Então seria viável, seria produtivo denunciar mais gente ainda, ou ia ser ainda mais complicado obter provas contra tantos réus? Sem dúvida alguma que uma ação penal com 38 réus é uma ação que tem uma complexidade não só pelos fatos, como também pela imputação desses fatos a cada um daqueles acusados. Então, nesse sentido, eu acredito que colocar mais gente, né, nesse rol só tornaria esse julgamento mais complicado do ponto de vista prático mesmo, né? Os nossos julgamentos, toda a nossa estrutura de código de processo, essa estrutura não foi pensada para um processo com tantos réus. Então, isso tudo dificulta, e hoje ainda se fala dessa questão do tempo, em razão da aposentadoria do ministro Peluso também. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da narrativa, sente-se falta, várias defesas estão apontando, de razões específicas por que algumas pessoas teriam sido deixadas de fora. Né? Nesse sentido, teria que se avaliar qual foi a justificativa naquele momento inicial de oferecimento da denúncia para a exclusão daquelas pessoas. O procurador poderia ter argumentado no sentido de que não havia indícios suficientes e poderia não ter sequer denunciado, né? Agora, isso depende da avaliação que foi feita no momento da acusação. Nesse sentido, houve uma opção mesmo do procurador em trazer esse caso com o maior número de pessoas possível para ser julgado no Supremo, e a gente observa, por exemplo, que o próprio pedido de separação do julgamento, no sentido de que somente os réus com foro privilegiado fossem julgados pelo Supremo, e essa separação do processo que era possível, também não foi aceito pelo Supremo. Então, eu acho que tanto é uma opção do procurador, como também do próprio
para o Supremo em julgar conjuntamente, talvez com o objetivo mesmo de conhecer melhor esse complexo processo de uma maneira mais ampla, mas com prejuízos também do ponto de vista prático do julgamento, do cotidiano, né? Bom, agora a sessão está no intervalo, já foram feitas 3 defesas no dia de hoje, do ex-deputado Paulo Rocha, da assessora parlamentar Anita Leocádia e também do ex-deputado que ficou conhecido como professor Luizinho. Há pouco você acompanhava a defesa feita pelo advogado do ex-deputado conhecido como professor Luizinho. E o que te chamou a atenção nessa defesa? Esse acusado fazia parte, né, foi líder do governo PT, então o que me pareceu que o advogado estava assim, colocando foi no sentido de que esse fato da ligação dele com o governo teria sido o motivo pelo qual ele estaria arrolado como acusado, embora ele atribuiu a ação em si, né, sacar dinheiro e o pagamento daquela quantia para fins de campanha, teria sido praticado por um assessor do professor Luizinho. Então, além de outras questões técnicas, essa questão fática foi colocada. E ele argumenta justamente o fato de que o professor Luizinho está denunciado, mas esse assessor, salvo engano, Zé Linguiça, não teria sido trazido a julgamento. Então, esse seria uma argumentação da defesa para retirar o professor Luizinho do caso, e, nesse sentido, pedido de absolvição. Luciana, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite.